Gravar. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Hoje eu estava lendo o livro do Apocalipse. Queremos dar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, amigos da Palavra de Deus. E eu estava lendo o livro do Apocalipse hoje de manhã. E muitas pessoas me perguntam, como é que é o diabo, como é que é o Satanás, como é que é. E a Bíblia descreve ele no livro de Apocalipse. A palavra de Deus descreve como ele é. Nós podemos ler, abrir nossa Bíblia, Mas eu acreditava mais. No capítulo... Olha, é progresso, não precisa. No capítulo 12 de Apocalipse, a Bíblia descreve como ele é para nós. Não desista do programa. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, eis que era o grande dragão. Tudo isso foi sinal que ele viu no céu, o apóstolo João. Era um grande dragão, vermelho. Então a cor dele é vermelha, ele não é verde, ele não é azul, ele não é branco, ele não é preto, ele é vermelho, ele é grande. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Ele tinha 7 cabeças, ele tem 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ele fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, né? Que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. Ele é o que? Derribado. Ele estava no céu, após essa batalha com o anjo Miguel, ele é derribado para a terra. Mas o que acontece? No versículo 11 diz: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então nós só podemos vencer esse dragão e seus anjos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E não amaram a sua vida até amor. Pelo sangue que nós podemos vencer o dragão. E pelo testemunho, pela palavra do nosso testemunho. Não amaram a sua vida até a morte. Aí ele diz: pelo que alegrai-vos ao céu e vós que neles habitais. Mas o céu se alegra, mas nós, os moradores da terra, que habitamos na terra, ai dos que habitam na terra.
e do mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele foi derribado do céu, está na terra. Ele está sabendo que tem pouco tempo, então ai da terra e ai do mar, porque o diabo tem grande ira, esse dragão aqui. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, aonde é sustentada por um tempo e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, porque para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo, de Jesus Cristo. Amém. Agora a pergunta é, me pergunto, o dragão, o diabo, Satanás, ele foi derribado do céu. Ele está aqui na terra e no mar. Ele ainda não está no abismo. O anjo ainda não prendeu ele. Nós, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. A luta da igreja, a luta do povo de Deus não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Ele tem ira sobre nós. Nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro. Ele não resiste ao sangue de Jesus. Amém. Não resiste. Porque o sangue de Jesus faz ele correr. Então, eu nunca vi, assim, de todos os filmes que eu já vi, eu já vi vários dragões, mas eu não vi igual um dragão desse, 7 cabeças, 10 chifres sobre as cabeças, 7 delas. Vejo uns dragõezinhos aí, mas não se compara a esse. É vermelho. Os dragões que eu vejo na televisão são da cor do dinossauro, preto parece, ou marrom. Mas a Bíblia diz que a cor do dragão é vermelho. Então, essa é a imagem do diabo. A gente não vê porque... Por que a gente não vê o Satanás? Eu não quero nem ver. Deve ser muito feio, horroroso, um bicho, uma serpente, uma cobra, uma coisa feia, horrorosa. Eu não quero ver. Mas que ele existe, existe. Só quem viu foi o apóstolo João. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre um chifre e 10 diademas, e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como de urso e sua boca como a de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas, blasfêmia, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. E
vencê-lo e deu-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. O anjo fala, no capítulo 14, três anjos proclamam os juízos de Deus. E o terceiro anjo, ele fala assim: e seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia e nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras do sigam. Então, está muito bem claro na palavra de Deus, aqui nessas profecias, que quando essa besta surgir aí, terá santos na terra. Terá servos de Deus, santos, justos, filhos do Senhor. Fará guerra, eles farão guerra contra os santos de Deus, porque eles vão implantar uma doutrina, eles vão implantar um ensino antibíblico, anticristo, o anticristo, e com certeza vai ter aí, eles vão falar mal do céu, vão falar mal de Deus. E aí, para se implantar um novo ensinamento, farão guerra contra os santos. E foi-lhe permitido fazer guerra. Qual é a implantação do reino dele? Ele vai querer adoração. Ele vai querer que as pessoas o adorem. Teve uma chaga mortal? Teve. Ferida numa das suas cabeças, mas foi curada essa chaga mortal. 10% da população. Será que isso ajuda? Essa vai colocar o selo, o carimbo. Então, mas ai dos que, a Bíblia diz, terceiro anjo dizendo: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou no misturado cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então vai ter pessoas que vão adorar a besta. Então a palavra de Deus diz: e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Porque essa besta, está bem claro aqui, que é segundo a eficácia de Satanás, o Satanás é que está por trás dessa besta, vai querer adoração para si, culto, louvor, enfim. E ele viu subir outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante a um do cordeiro, e falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra, os que habitam e adorem, ele faz com que a terra, os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada.
e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Enganos que... E como que ele engana? Assim, os sinais. Faz descer fogo. A chaga mortal da primeira besta foi curada. Então a gente observa que o diabo também cura. Onde estão agora? Já foram? Ah, e você vendeu pra quem? Ah, sei lá. Uma empresa. Faz descer fogo Era tudo riqueza. do céu à terra à Quer vista ligar dos pra homens. ela? E isso ele engana os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitidos que fizessem em presença da besta, dizendo que habitam na terra, que fizesse uma imagem. Digitais, não achei, mas achei isso. A besta que recebera ferida de espada e vivia. Em particular, E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, o que é a substância? Fome. e fizesse que fosse morto todos que não adorassem a imagem da besta. É de livro. E faz com que todos, pequenos e grandes e ricos, pobres e livres, servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, o número do seu nome, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aqui há entendimento, calcule o número da besta, porque o nu é número de homem, o seu número é É 666. você que escolhe todas as coisas? Então o que eu quero dizer aqui é o quê? Um bilhete em cada um. Parece meio pessoal. Passo mais tempo com os caras que erramos. E você mandou buquês de lírios recentemente? Ah, provavelmente um pedido saiu ontem. No capítulo 16, É, aliás, no capítulo 5, uma pessoa apenas recebeu. Quem? no capítulo 15 de Apocalipse, O que o Fretão dizia? a gente observa os 7 anjos com as taças das últimas pragas. Ele viu outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as últimas pragas, porque nelas é consumida a ira de Deus. E vi como mar de vidro misturado com fogo também, os que saíram vitoriosos. Ele viu os que saíram vitoriosos da besta. Então vai ter servos, justos, santos, homens e mulheres, creio eu, que vão sair vitoriosos desse regime terrível, que é o regime da besta. Saíram vitoriosos da besta, do dragão, do diabo, etc. Saíram vitoriosos. E ele viu essas pessoas que saíram vitoriosas da besta, e da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. 18 já? Não, né? Aqui, achou alguma Porque os teus juízos são manifestos. E depois disso ele olhou, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro, resplandecentes, cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus, do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. E aqui no capítulo 16 a gente vê que, que ele ouviu vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez uma chaga má maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como a de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, e nas fontes das águas se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas que dizia: tu és justo, tu és, ó Senhor, que eras, santo, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro
do altar que dizia: na verdade, ao seu Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Não se arrependeram. E por causa de suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. A sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônio que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, eis que veio como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não veja suas vergonhas. E os congregue no lugar, em hebreu se chama Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões, os relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga. Saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então isso explicava a rampa. Como assim? Pensamos que alguém tinha encoberto o crime, mas esse foi o crime. E se ela não matou? Amém. Quem foi? O capítulo 19 fala da vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E a melhor chance de solucioná-lo. Só 9 jogos. São 8 vitórias e um empate, aliás, esse empate foi da última vez em que eles se enfrentaram. A última derrota para a Portuguesa foi em 85. No versículo 10, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Essa vitória da Portuguesa, há 31 E o seu reino se fez tenebroso, os homens mordiam a língua de dor. Mordiam a língua de dor. Amém.